Olá, sejam bem-vindos a mais um Cubico do Zé, o meu cubico. Bom, antes de mais, peço desculpa, mas é que está mesmo frio. E eu então, como sabem, a idade já não permite certas coisas e eu sinto algum friozinho, então hoje vai de casaco. Bom, passado o fim de semana, onde naturalmente pois estivemos ausentes, porque também somos filhos de Deus e temos direito também a uma folgazinha. Regressamos para o nosso cubicozinho, o meu cubicozinho, para falar de dois assuntos, obviamente, do fim de semana. Um é recorrente e não podemos fugir ainda a ele, pelo menos até terça-feira, que é o caso da morte de Mário Soares, nomeadamente da campanha de endeusamento que por aí vai, e a outra é só um ligeiro bordejar. Gosto desta expressão. Bordejar, de facto, é uma expressão. Gosto. Bordejar sobre a jornada do fim de semana. O Benfica ganhou, o Porto empatou e o Sporting também ganhou, mas em situações diferentes. O Porto, afinal, veio-se a provar que não consegue ganhar jogos só por culpa do árbitro. Viu-se, tanto quanto eu julgo saber, não houve casos de arbitragem no jogo do Futebol Clube do Porto. No do Benfica há ali um lance que pode ser duvidoso num dos golos, se há falta, se não há falta, enfim. E no do Sporting está tudo joinha. O árbitro não roubou, pois não. O árbitro não, pois não. Portanto, e ninguém vai falar, por certo, daquele lance na área do Sporting, ainda na primeira parte, com aquele empurrão. Mas pronto, o que é certo é que, mesmo sem haver grande confusão com os árbitros, há mais um jogador do Sporting que é expulso e o Sporting acabou o jogo com o crédito nas mãos. Portanto, será que o Sporting jogou mal por culpa do árbitro? Ou será que o gênio da lâmpada... Viram? O gênio da lâmpada, eu vou mostrar outra vez. Ou será que o gênio da lâmpada... ali ela... Afinal não tem isso tudo. Bom, não interessa nada. É futebol, já passou, parabéns aos vencedores e honra aos vencidos. Falando do pós-mortem e no que se tem falado, escrito sobre Mário Soares, a figura Mário Soares, confirma-se que de facto não é consensual. Se bem que, obviamente, nas televisões, nas rádios e nos jornais, apenas todos se desfaçam em grandes elogios, como se Mário Soares fosse o herói. Já ouvi comparar Mário Soares a Olaf Palme como um dos grandes pais não só ele, Mário Soares, o pai da democracia em Portugal. Só falta dizer que ele é quem engendrou o 25 de Abril, mas como um grande social-democrata da social-democracia do norte da Europa, comparar-me a Olaf Palme. Portanto, isto de facto, quando ouço essas coisas, fico iriçado, mas não interessa nada. Pronto, o que interessa é que, obviamente, continua esta campanha quase que de branqueamento da imagem de alguém que não foi consensual enquanto vida e não o está a ser enquanto morto, apesar, lá está, de com paninhos quentes se continuar a tecer laudas sobre a figura de Mário Soares. Eu acho curioso porque, muito embora respeitando a memória do senhor, nós não podemos embarcar naquilo que a imprensa todos os dias nos traz e nas mensagens que são passadas, porque, volto a dizer, isto mais parece que é Jesus Cristo no céu e Mário Soares na terra e tudo o resto é terra queimada. Eu li uma crónica da ex-namorada de José Sócrates, em que ela quase que dizia: e agora estamos órfãos, o que é que vai ser de nós? Oh! É perfeitamente, só dá vontade mesmo, exatamente, adormecer. Há depois, na internet, em que nós é um pouco
podemos sentir o verdadeiro pulsar. Não é na televisão que nós sentimos o pulsar, porque a televisão, obviamente, dá tempo de antena à casta, àquele grupo, ao lobby central do Bloco Central, que todos eles interessam, naturalmente, os valores que sempre foram defendidos de uma forma ou de outra por Mário Soares, os lobbies, enfim, deixar bem a classe política e a classe dirigente, e os outros, é aquela velha máxima, quem serve não discute e quem discute não serve. Nós vimos o pequeno momento nas televisões em que nós podemos perceber que efetivamente o povo português não está nem aí, estão-se completamente borrifando para a figura de Mário Soares, é os minutos de silêncio que não foram observados nos jogos de futebol. Não tenho memória de ver num jogo de futebol em que sejam guardados minutos de silêncio, seja por vítimas de terrorismo, por vítimas de calamidades naturais, por figuras da vida pública portuguesa ou internacional, e onde nos estádios em Portugal são observados esses minutos de silêncio. Nunca vi tamanho bruá, como num minuto de silêncio, que esta jornada foi guardada em memória de Mário Soares. Habitualmente, ou as pessoas estão mesmo em silêncio, ou aquilo que acontece na maior parte das vezes, os adeptos nas bancadas aplaudem, enfim. Não temos ouvido isso. Temos ouvido assobios, apupos, os cânticos das claques. Temos ouvido alguns impropérios que, por vezes, são audíveis, nomeadamente se os locutores se calarem. E aí, de facto, nós temos percebido que a população, o grosso da população, do povo português, quer dos 10, 12 milhões que vivem em Portugal, obviamente com mais de 2 ou 3 milhões que andarão por aí, portanto, não é unânime. A imagem que os políticos e que todos aqueles têm passado testemunho sobre a memória de Mário Soares na televisão não representam, de facto, o verdadeiro sentido do povo português. E isto vê-se, como eu dizia, também nas redes sociais. Vale o que vale, mas nas redes sociais nós podemos ter, de alguma forma, sentir o pulso. Porque, obviamente, que há aqueles completamente apaixonados pela figura do senhor e que lhe tecem laudas e sempre teceram. Depois há aqueles que, apesar de não concordarem com a sua política, mas que se vergam perante a sua memória e que recordam, de facto, a figura importante do estadista que ele teve para a democracia em Portugal. Depois há aqueles assim, mais ou menos como eu, assim um bocadinho mais brutos, pronto, em que, de facto, não se vergam perante a memória dele, não o consideram pai de coisa nenhuma, a não ser aparentemente dos filhos. Agora cá pai da democracia não. E depois ainda há aqueles mais extremistas que chegam e cortam a direita. É pau, pau, na memória, autenticamente uns bombistas da memória. Exatamente, uns bombistas da memória do senhor. Eu não serei tão radical quanto isso, faço parte dos outros um bocadinho antes, mas pronto. Mas aquilo que se tem percebido ou são os comentários efetivamente mais violentos e que aparecem sempre uma casta de pseudo-intelectuais, de pseudo-gente de bem, que chama tolinhos e pouco inteligentes àqueles que não têm problema em dizer que não gostam do senhor, não lhe consideram o senhor pai de coisa nenhuma da democracia. Como eu disse, só falta qualquer dia considerá-lo também o pai do 25 de Abril. Sobre o 25 de Abril, depois, um dia destes, também iremos falar. Obviamente que não concordo, volto a dizer, porque há um dos argumentos que utilizam: vocês só podem criticá-lo graças a ele, porque só graças a ele é que há democracia. É mentira. Ou pelo menos, vamos ver, esta democracia em que nós vivemos, sim senhora, é graças a ele. É. Esta democracia que nós vivemos em Portugal é graças a ele, obviamente. Mas esta não é a verdadeira democracia, a democracia, o poder do povo que os gregos instituíram nos seus famosos ágoras.
e não depois, quando os romanos, com os seus senados, vieram acabar com a democracia, ou seja, quando o povo deixou de estar efetivamente representado nos ágoras e passou a delegar nos seus pretensos representantes, no Senado romano, os seus interesses. E a partir daí acabou. O povo deixou de ter voto na matéria. Quem tem voto na matéria só, obviamente, é esta democracia, porque é esta democracia que Mário Soares, de facto, é o pai. Porque democracia não é isso. Democracia era todos terem salários decentes. E não têm. Democracia era não haver trabalho precário, era as pessoas terem contratos de trabalho dignos entre os trabalhadores e os seus patrões e o patronato. E não nos podemos esquecer que foi Mário Soares, o pai do trabalho precário, para de alguma forma fingir que não havia tanto desemprego. Portanto, democracia não é isso. Democracia é todos terem direito a uma saúde digna, porque nem todos podem ir para o Hospital da Cruz Vermelha ou para os hospitais particulares em Portugal. A maioria do povo português não pode. Tem que ir para São José, para Santa Maria, para o São João, para aqui ou para ali, enfim. Pronto, eu próprio, em 86, tive que ir para São José e graças a Deus fui. Para alguns, para outros não, porque me safei, não é? A democracia a sério não é esta democracia que de facto foi criada por Mário Soares. A democracia a sério é todos terem os mesmos direitos aos mesmos cuidados de saúde. Democracia são os mais velhos terem locais dignos para o resto, para o inverno da sua vida e não vermos que há milhares de idosos a viver sozinhos em situações decadentes porque têm reformas de miséria. Sim, porque democracia é todos terem reformas dignas e não termos reformas, subvenções vitalícias para políticos apenas e só e altamente remuneradas, termos deputados porque ao fim de uma ou duas legislaturas têm direito a subvenções, portanto, a reformas vitalícias e altíssimas. Não é para todos, não, lá está, é para os democratas da democracia de Mário Soares, porque a democracia não é isso. A democracia é todos terem direito a escolas dignas, ao ensino. A democracia é, como eu direi, todos efetivamente sermos tratados com dignidade, que não somos. Democracia, é muito bonito falar em democracia, em pai da democracia, mas lá está, ele é pai da democracia, ou foi pai da democracia, para ele e para os tais alegadamente amigos que hoje choram a sua perda, copiosamente, porque provavelmente acabou-se, ou ter-se óbvio, ou poderá vir a acabar, o acesso a subsídios chorudos, a fundações que ninguém percebe para o que é que servem, mas que tinham milhares e milhares, centenas de milhares de euros anuais por parte do Estado. Isso é que é a democracia? Haver dinheiro para isso, haver dinheiro para motoristas, para choferes, para fundações de interesse duvidoso e não há dinheiro para se fazer obras numa escola pública, não há dinheiro para a saúde pública, não há dinheiro para médicos, não há dinheiro para enfermeiros, não há dinheiro para escolas, não há dinheiro para reformas, para aumentar as reformas miseráveis, porque não se vai aumentar uma reforma ou um salário mínimo de 10 euros e depois vem-se aumentar todos os bens essenciais em 20. Essa é a democracia de que, de facto, Mário Soares é o pai. E para concluir, dou uma pergunta que são, no fundo, duas. A primeira é um comentário que o meu primo, que vive em Angola, o João Armando, deixou no ar, que é: alguém conhece algum ato verdadeiramente solidário feito por Mário Soares? E lá devem vir agora os corvos negros. Viram? Vêm criticar outra vez, dizer que nós somos todos pouco inteligentes. Eu não conheço nenhum ato verdadeiramente solidário por parte de Mário Soares, a não ser que lhe trouxesse benefícios, não interessa. E depois, 3. Por que razão é que António Costa... Seria normal, António Costa, que está de visita oficial à Índia, antecipar o regresso para estar presente no funeral de terça-feira? Não vem. Alguém se interrogou sobre por que razão é que Mário Soares deixou cair Salgado Zenha
zangado, lá está, é os valores da democracia, porque Salgado Zenha apoiou Ramalhianos à recandidatura no segundo mandato de Ramalhianos, o PS apoiou, Mário Soares não concordava, demitiu-se do Partido Socialista. E Manuel Alegre. Mário Soares candidata-se contra Manuel Alegre, que tinha tudo na altura para impedir o segundo mandato, para impedir a vitória de Cavaco Silva nas eleições. E em vez de dar o apoio, portanto, havia o apoio do PS a Manuel Alegre, e Mário Soares, que já devia estar sossegadinho, quieto e tranquilo, aparece outra vez a candidatar, fica em terceiro lugar, com 14% dos votos. Mas se não se tem candidatado, Manuel Alegre podia ter sido o presidente. São estas questões. Vou-me embora. Voltamos, se Deus quiser, amanhã. Beijos a todos. Fiquem bem.